Então, vejam bem aqui, ó, eu já tenho, tá? 43 diários, olha que bonitinho aqui, ó. Todos os meus participantes, tá? E com a data de cada diário. Aqui são os códigos que eu criei. Então, eu criei, vejam, eu só analisei quais as minhas dúvidas, tá? Porque era o que eu queria saber no momento para me relacionar com o que vocês tinham feito. Então, eu coloquei aqui, olha, o que acontece? A maioria, eu consigo enxergar aqui que a maioria tem dúvidas instrumentais e que vão ser respondidas na disciplina, certo? Então, teoricamente, as dúvidas instrumentais, ó, se eu clico aqui, eu consigo ver quais as dúvidas instrumentais. Tá? Ó, sobre o uso do software, como utilizar a tecnologia na análise de dados, tá? Então, essas são as dúvidas instrumentais. Quais as dúvidas de planejamento? O que eu chamei? Ó, o planejamento da pesquisa qualitativa, e quando a pessoa disse aqui, olha, planejamento a respeito da separação entre coleta de dados, deixa eu carregar aqui. Eu clico aqui, ele vai direto na pergunta. Deixa eu só. Ó, maior clareza, tá? Entre a coleta de dados, tratamento da informação e análise. Por isso que para mim é planejamento. E planejamento das etapas dos métodos, tá? Aí, o que me assustou, na realidade, não me assustou. Isso é o que é bom para mim, tá? Porque se eu tivesse 21 em dúvida instrumental, eu ia ficar muito triste. Eu ia falar assim, olha, gente, se inscrevam no próximo curso de Atlas TI básico, de Atlas TI avançado, que é lá que vocês vão resolver isso, entendeu? Porque, para a gente da disciplina, o que interessa são as dúvidas teóricas. Por quê? Essas dúvidas teóricas associadas à análise de dados qualitativos. Tá? Então, agora eu vou passar em algumas dúvidas, tá? Deixa eu pegar primeiro bem simplesinho, que são as dúvidas da disciplina, tá? Para ver o que eu vou responder e o que não vai responder, ó. Então, veja. Tem uma dúvida aqui, quais os artigos que eu poderia indicar para que possa situar sobre o tema? Tá? Então, na realidade, o tema análise de dados qualitativos é aquele livro que eu passei para vocês. Então, toda a disciplina vai girar em torno daquele livro. Então, a gente não vai ficar lendo muitos artigos, tá? Alguns artigos que eu selecionei foram artigos para dar apoio em português para vocês, para ficar mais fácil a compreensão daquilo que vocês vão ler em inglês. Esse é o objetivo. Então, para mim, se vocês não lerem os artigos que eu coloquei em português, mas lerem o capítulo do livro, é o que importa, tá? Então, os artigos em português é mais... Puxa, essa temática, eu tenho isso daqui bem explicadinho em tal artigo em português, mas não está completo, por isso que eu não fiquei só com o artigo em português. Em relação ao vídeo, ó, outra dúvida da disciplina. Ao vídeo que foi gravado, preciso gravar um vídeo sozinha? Não, acho que não tem essa atividade de vídeos na disciplina. Tá? Aqui. A Jaqueline falou 3 métodos, tal, fenomenologia, estudo de caso, teoria fundamentada. Em qual momento surge a categoria? Queria poder ver os 3 slides. Por que eu coloquei como dúvida da disciplina? Porque a gente, ao invés dos slides, a gente tem todo o vídeo gravado. Então, só para responder isso daqui, tá? A minha ideia é sempre, no começo da aula, apresentar as dúvidas da aula anterior, tá bom? Mas, então, teoricamente, eu vou selecionar as dúvidas agora, as dúvidas que possam contribuir para a gente avançar a aula seguinte. Então, quando eu for apresentar essas dúvidas. Bom, vamos às dúvidas teóricas, tá? Não vou tentar ser rápida aqui, né, nas dúvidas teóricas, porque essas dúvidas teóricas mereceriam uma nova classificação. Porque o que eu vejo aqui, ó? Eu tenho várias. Então, quando eu vejo que tem um código que tem muita incidência, isso significa o quê?
que esse código vale a pena se transformar numa categoria e criar novos códigos associados a ele. Por que eu dei esse exemplo? Porque tem uma dúvida, ó, tem 2 vezes aqui, olha, 2 ou mais, olha. Ó, 1, 2, ó, 3, 4, 5, tá? 5 dúvidas dessas 21 relacionadas com a diferença de código, categoria, tá? Porque isso, eu só estou adiantando, isso é a matéria da aula que vem. Naquele primeiro capítulo que vocês vão ler, a gente vai tratar especificamente do quê? Códigos e categorias, tá? Só que o Saldanha, ele não fala de mais um termo que a gente usa em língua portuguesa, que a gente usa no Brasil, que são indicadores. Então, a gente vê, tá? Indicador, a gente vê código e a gente vê categoria. Tá? São 3 termos diferentes que a gente vai responder na próxima aula. Eu só dei aqui uma pinceladinha para vocês, assim, começarem a tentar entender. Quando eu dei o exemplo para vocês que eu poderia transformar dúvida teórica numa categoria, ela, nesse momento, ela é um código que contém 21 citações. Tá? Mas, se eu reorganizasse essas citações e dissessem, eu tenho 5 tipos de dúvidas teóricas. A partir desse momento, dúvida teórica seria uma categoria que comportaria vários códigos dentro dele. Tudo bem? Essa explicação é fácil para mim, porque isso é a mesma coisa que a gente tem em análise de sistemas. Entendeu? Entendeu, Edivânia? Então, veja, mas eu acho, por isso é importante, gente, eu sempre estimulo meus alunos mais novos, né, a não ficarem num curso de graduação só, sabe? A expandirem, ou se puderem fazer disciplinas de outros cursos, tá? Isso ajuda muito a gente ter uma visão diferente, né? Bom, então, tem uma outra dúvida aqui, ó, essa, gente, ó, como elaborar entrevistas semi-estruturadas para análise de conteúdo, considerando as categorias de análise definidas a priori com base na literatura. Sabe o que eu faço? Isso aqui não é da disciplina especificamente, né? Mas o que eu faço com os meus orientandos, tá? Quando eles estão elaborando o questionário ou quando eles estão ainda começando a formular o quadro teórico deles, eu começo a falar assim, a Bia está passando por isso. Eu falo para ela assim, olha, toda vez que você encontrar alguma coisa interessante, você está lendo um artigo sobre a formação do pesquisador, que é o temático, é o que ela está estudando, e você encontrou alguma afirmação que te incomodou, você faz uma pergunta. O que você pensa sempre assim, o que eu perguntaria ao meu participante? Então, aí você começa a criar questões sustentadas numa teoria. Se você cria questões sem sustentar, sem ter essa sustentação teórica, você vai ter uma coleta de dados que não vai servir para nada. Então, por isso que eu já falo assim, olha, cria as questões a partir da teoria. Então, você vai lendo, você está lendo e você já vai pensando, puxa, eu podia perguntar tal coisa. Isso me inspirou a perguntar tal coisa para o meu sujeito. E isso você pode começar, gente, quando você ainda está nessa, quando você está fazendo a tua revisão sistemática, quando você está fazendo ainda, certo? O levantamento a tua revisão narrativa, enfim. Você está levantando ainda esse material, você pode começar a criar essas questões. A outra dúvida. Técnicas de análise, como fazer categorização, diferenças em categorias a priori e categorias a posteriores e como usá-las, tá? Veja, gente, categorias a priori. Você tem um quadro teórico,
você tem categorias a priori. Quando você analisa teus dados, muitas coisas fogem, tá? Daquilo que você categorizou, vão além, são suas descobertas, certo? Agora, quando você fala assim, não, eu vou criar as minhas categorias posteriores, tá? Então, o que eu vou começar a fazer? Isso que eu fiz, isso que vocês fizeram, né? E que eu fiz aqui quando eu comecei a analisar essas respostas de vocês. Tá? Eu vi aqui, olha, os alunos têm dúvidas sobre aplicação, têm dúvidas sobre a disciplina, têm dúvidas instrumentais, dúvidas de planejamento, e alguns não têm dúvidas, outros têm dúvidas teóricas. Certo? Eu tinha Veja, eu posso, tá? Então, vamos ver aqui o processo. Olha, eu tenho dúvida teórica, é um código. Eu falei para vocês. A partir do momento, veja que tudo isso eu criei sem o referencial. Mas aí eu olho e falo, puxa, mas dúvida teórica, tenho 21 respostas. Será que isso não pode ser agrupado? Será que não existem diferentes tipos de dúvidas teóricas? Quando eu começo a perguntar se existem diferentes tipos, essa dúvida teórica vai ser uma categoria. Aí sim eu tenho uma categoria. Então, essa é a diferença. No questionário foi apresentado alguns itens voltados à pesquisa, como leitura flutuante. Tá, isso você vai compreender ao longo da disciplina. Minhas dúvidas são relacionadas aos autores de referências, aos procedimentos metodológicos e à possibilidade e a utilização desses métodos propiciará. Veja, quando a gente trabalha em pesquisa qualitativa, isso é uma coisa bem interessante, tá? Você não tem métodos prontos. Então, quando você diz assim, eu estou fazendo uma pesquisa etnográfica, você vai pegar autores que vão te dizer assim, uma pesquisa etnográfica, ela deveria ter essas características. Agora, como que eu vou criar o meu método? Veja, é diferente. O meu método para fazer essa pesquisa etnográfica. Você vai criar, porque eu posso fazer a pesquisa etnográfica observando, filmando, tirando fotos, entrevistando, conversando. E você vai dizer assim, tá, na minha realidade, eu só vou poder observar e escrever. Eu não posso, eu sou proibida de tirar fotos. Eles não permitiram. Então, você vai desenhar a tua pesquisa etnográfica dessa forma. Agora, para eu ter certeza de que tipos de instrumentos de coleta de dados eu posso usar numa pesquisa etnográfica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar pesquisas, da mesma forma como eu faço uma revisão de literatura, eu não estou nem falando uma revisão sistemática, uma revisão de literatura para descobrir, ou vamos pensar numa revisão sistemática, uma coisa mais organizada, para descobrir quais são as pesquisas que abordaram a minha temática. Quando eu escolho fazer um tipo de encaminhamento para minha pesquisa, eu quero fazer estudo de caso. Então, o importante seria eu ler, dentro da minha temática, as pesquisas que fizeram estudo de caso, né, que usaram estudo de caso, quais os instrumentos que elas utilizaram. Então, essa é a diferença da pesquisa qualitativa para a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, tudo é desenhado pelo pesquisador. Certo? Então, é isso. Quais as etapas da análise? Tá? Professora. Bom, oi. Pode Desculpa, interromper, posso gente. fazer A hora uma que pergunta? vocês... Claro, deve interromper, Reginaldo, sempre. Desculpa. É que Não. meu processo de aprendizagem aqui envolve diálogo, às vezes mais Não, direto. pois é. Não, mas e tem que ser. Eu me sinto mal ficar só falando, respondendo essas questões aqui. Pode falar. Você disse que esse design da pesquisa a gente vai realizando
Mas, por exemplo, existem algumas características próprias, por exemplo, do estudo de caso. Se eu utilizar caminhos diferentes, eu posso descaracterizar um estudo de caso, não posso? Veja, Existem quando alguns você pega, elementos vamos pegar, próprios do então, estudo de caso, do exatamente, estudo por etnográfico. exemplo, exatamente por isso que eu te falei, só que você nem sempre você é diferente de você ter um método quantitativo. O método quantitativo diz assim: você coleta os dados e você tem que fazer tal gráfico, tal gráfico, tal gráfico, tal gráfico. Se você não fizer um daqueles gráficos, você já está fora do teu método, do método prescrito, tá? O estudo etnográfico, o estudo de caso, uma pesquisa de cunho fenomenológico, ela tem os autores se você pegar diferentes autores, eles podem até sugerir diferentes formas de fazer. Certo? Então, a primeira coisa, se você escolheu fazer um estudo etnográfico, eu vou pegar autores que discutem metodologia de pesquisa e ver quais as referências desses autores para estudo etnográfico. Certo? Eu vou fazer ground theory, eu vou escolher, vou dizer assim, bom, quais os autores que falam sobre ground theory? Por exemplo, na ground theory, eu tenho 3 correntes. Eu tenho 3 grandes autores que são 3 correntes da ground. Tá? E nada impede que eu esteja dentro de uma corrente e diga assim, eu me apropriei daquele elemento, daquela outra corrente, porque isso faria falta para o meu olhar. Então, essa é a diferença da pesquisa qualitativa. Eu não descaracterizo se eu for transparente na minha escolha e justificar. Agora, por exemplo, existem algumas características que são mais, como é que eu posso dizer, fortes, predominantes. Vamos pegar assim, o estudo de caso. Gente, eu fico incomodadíssima quando eu avalio um artigo e a pessoa diz assim, que fez o estudo de caso, e ela me diz assim, a fonte dos dados foi a entrevista com 10 participantes. Entendeu? Veja, isso segue, agora, segue o primordial de um estudo de caso, que é o quê? A coleta de diferentes fontes de informação. Então, existem algumas características que eu não posso deixar de lado, porque se você pegar diferentes autores do estudo de caso, você tem o Robert Stake e o Robert Young, que são os clássicos. Vamos pensar esses dois, tá? Existem elementos que o Robert Stake fala que o Robert Young não dá tanto ênfase, mas existem elementos comuns. Então, por isso que é super importante, gente, principalmente se vocês estão num doutorado, tá? Eu escolho um método, eu tenho, da mesma forma como eu estudo o meu objeto de pesquisa, eu tenho que me aprofundar nas diferentes utilizações do método. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre prática na educação básica, tá? Prática pedagógica na educação básica, de forma geral, do ensino, do ensino fundamental, tá? Aí eu tenho que ver, bom, eu quero fazer estudo de caso. Primeira coisa, eu vou entender o que os autores clássicos que definem estudo de caso dizem. Eles dizem para eu tenho esse autor que diz isso, eu tenho esse autor. É como se eu fizesse uma tabela e tentasse colocar o que eles têm em comum. Isso é fundamental para um doutor. Aí, depois disso, só ter uma ideia, eu tenho um próximo passo, que é ver, dentro das pesquisas de ensino, quem estudou o ensino fundamental, quem usou estudo de caso e o que usou do estudo de caso. E aí eu faço uma terceira coluna onde eu vou dizer, bom, eu encontro tais instrumentos, entendeu? Então eu tenho que mostrar esse domínio metodológico. E alguém está aberto. Fábio, acho que é você. Fábio, porque está marcadinho você. É isso. Desculpe, professora. Não, tudo bem. Então, aí a gente diz assim, no mestrado, gente, a gente tem menos tempo para fazer tudo isso. Então, a gente tem que se abraçar com os autores certos.
Pode falar, Edivane. É Edivane, né? Quem queria falar? Edivane? Fale. Professora, só pegando um gancho ali, quando você falou do win e do stake, quando eu estou fazendo um estudo de caso e estou usando o paradigma construtivista, eu posso pegar qualquer um dos dois ou tem um mais indicado? Porque, veja, o paradigma construtivista é a tua forma de olhar o mundo. Ou seja, a realidade tem diferentes perspectivas, elas são construídas pelo sujeito. Não. Entendeu? Porque, na realidade, eu não quero que você pegue um autor. Então, é isso que a gente tem que saber, gente. Eu não vou pegar um autor. Não adianta eu pegar um autor para definir o que é estudo de caso. Eu vou pegar o autor para dizer assim, o que ele recomenda que eu faça. E aí eu vou fazer aquilo que ele recomendou. É aquilo que o Reginaldo comentou, que existem algumas... Não é critérios, algumas indicações essenciais em cada tipo de pesquisa. Entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Eu não pego um autor para definir a minha pesquisa. Eu pego para eu entender quais são essas indicações essenciais para esse tipo de pesquisa e para ver se o que eu estou fazendo se encaixa naquilo ou não. E se não se encaixar? Se for um pouco diferente, eu vou ser transparente, porque eu posso estar criando um estudo de caso com alguma coisa nova, mas eu vou dizer, mais importante do que dizer que eu estou criando alguma coisa nova, é dizer que eu estou complementando o meu estudo de caso com alguma técnica de alguma outra, né? Algum outro método, algum outro tipo de pesquisa. Certo? Tudo bem, gente? Podem ir perguntando, tá? Não, podem abrir os microfones e perguntando. Bom, aí vem código categoria. Deixa eu ver aqui. Diferença de termo, qual termo cabe melhor? Esse daqui é muito engraçado. Qual termo cabe melhor, metodologia ou métodos de análise qualitativa, né? Aí depende da perspectiva que eu estou falando. Quando eu estou falando de, por exemplo, eu posso estar falando de uma técnica, certo? Aí eu posso, tá? Eu não tenho metodologia, eu posso descrever um método. Eu juntei várias técnicas e eu criei o meu método de análise qualitativa. E é isso que tem que ser. De acordo com a minha questão de pesquisa, todo o encaminhamento que eu fiz, tá, me levou a criar. Então, primeiro, por exemplo, tá, eu poderia ter dito assim, olha, primeiro eu codifiquei eu agrupei todas as informações do participante, ó. Então, quando eu estou descrevendo o que eu fiz para analisar, eu estou criando o meu método de análise daquela pesquisa qualitativa. Tá? A metodologia é algo muito maior. É a metodologia da minha pesquisa inteira, como um todo. Que também eu posso desenhar. Aí a metodologia, ela engloba a coleta de dados, certo? E análise de dados. A dúvida com relação à veracidade da pesquisa qualitativa. Olha só, gente, como avalia a pesquisa qualitativa? Quem me diz aí como eu avalio uma pesquisa qualitativa? Existe uma palavrinha que eu já falei várias vezes hoje. Quem me diz? Validação? Não, porque... Mas como é que eu valido? Veja, a validação é para você. Tá? Então, vamos supor, eu fiz uma validação, por exemplo, quando eu pus vocês para discutirem veja, vocês foram discutir, tá? Os resultados aos quais vocês chegaram, certo, Gabriele? Naquele momento, vocês estavam fazendo uma validação. Isso é super importante. Isso
é super importante para a pesquisa qualitativa. Mas... Oi? A Cléo falou rigor metodológico. E o rigor, isso. Então, como eu avalio? Mas ainda, Cléo, eu posso ter... Isso! Quem falou transparência? Quem falou? A Cléo? Marcelinha? Cadê a Marcelinha? Mas por que eu não estou te vendo? Eu fechei a câmera. Não. Mas é que quando fala, mesmo fechado fica... Ah, tá aqui. É porque a forma como eu não estou mostrando todo mundo. Entendeu? Eu estou só com as barrinhas, então daí... Porque quando fala, aparece em volta. Isso aí. Então, veja, não adianta eu ter rigor, não adianta eu ter feito a validação, como a Gabriele falou, tá? Se eu não contar, se eu não for transparente. Então, na hora do meu... eu tenho que ser o mais transparente possível na hora de descrever a minha metodologia para que eu possa ter esse rigor. Se vocês pegarem, tá? Todas as teses e dissertações dos meus orientandos, vocês vão ver que de metodologia tem quase, às vezes, o mesmo número de página que tem de referencial teórico. Certo? Por quê? E eu nunca fui questionada, nenhum orientando meu nunca foi questionado numa banca quanto à metodologia. Porque tudo eu faço eles contarem, seja transparente, para as pessoas de fato entenderem o que eles fizeram. É claro que se eu não fiz, eu não vou poder contar, né? Se eu não fiz, se eu não tive um rigor, se eu não tive... Então, não adianta falar que eu tive um rigor, eu tenho que mostrar esse rigor. E eu mostro esse rigor como, gente? A pesquisa ela tem que ser sistemática. Ela tem que ser, de certa forma, organizada. Então, vocês vão começar a ver que eu mostro esse rigor. Hoje, nós vamos ver ainda na aula, mas espero que sim. Já pela organização dos dados. Tá? Então, nós vamos pela forma como eu organizo os dados coletados. E esses dados vão entrar no ato CI. Gente, já pensou se aqui, olha, na hora que eu estou aqui analisando, tá? Se eu tivesse aqui, olha, nos meus documentos, tá? Ó, o que vocês acham disso daqui? Quando eu olho o nome de cada arquivo aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Ó, deixa eu fechar aqui. Tá? Olha aqui, ó. Aqui. Ó, quando isso daqui é o nome, olha. É como se fosse o nome do meu arquivo. Se fosse uma entrevista, eu saberia que essa era uma entrevista do participante 1, que foi feita dia 4 de agosto. Aqui embaixo eu vou ter outra entrevista do participante 1, dia 11 de agosto. Se eu não tivesse organizado, já pensou se aqui aparecesse simplesmente o nome das pessoas? Então, tudo isso é um cuidado que eu tive que preparar o dado para que ele entrasse dessa forma no Atlas TI. Certo? Se eu não preparo, ele vai entrar de outras formas. Ó, eu vou fazer rapidamente aqui só para... Bom, vamos terminar as questões, eu já vou mostrar isso daqui para vocês verem a importância da preparação dos dados, que é o que a gente vai trabalhar hoje, vai começar hoje. Bom, sobre base epistemológica, tá? Isso a gente vai aprender nas disciplinas de seminário de projetos 1, tá? Então, a gente não trabalha com essa parte de base epistemológica da pesquisa como um todo aqui. Porque a análise de dados, ela não tem uma base epistemológica por si só. O que eu faço na análise de dados é reflexo da opção epistemológica já desde da formulação da questão de pesquisa, do referencial escolhido, da forma como coletei os dados. Então, isso é tudo uma consequência disso. Os passos necessários à pesquisa qualitativa, isso a gente vai ver. Tá? Professora, você
você pediu para a gente nomear, renomear ali com aquelas identificações, né? Uhum. No caso, se eu fosse fazer um questionário e enviar lá para os alunos, enfim. Quando eu receber esses questionários, eu vou ter que renomear todos eles para daí inserir aí, né? Sim. Ah, tá. Exatamente, Não Fábio. posso inserir da mesma forma, porque senão daí eu não vou conseguir classificar certinho ali, né? E Vai aí outra confundir. coisa, porque daí você vai renomear os arquivos, se você mandar em arquivo Word para ele preencher, você vai renomear e para que não apareça o nome deles. Por quê? Porque muita coisa que você gerar do Atlas TI, dentro do software, você vai colocar direto na sua tese. E se daí tiver o nome dele aqui, esse nome vai ficar. O que acontece? Na versão 7 do Atlas TI, a gente tinha um editor de texto dentro do Atlas TI. Na versão 8, quando eles lançaram, não deu tempo. E daí eles deixaram sem o editor. A versão 9 que está saindo agora, o editor volta para dentro do Atlas TI. Então, eles... Aí, algumas coisas dessas eu consigo consertar, alguns erros, alguma coisa eu consigo consertar daí com o editor, tá? Mas isso não, mas isso aqui, olha, no próprio nome do arquivo, o que acontece? O nome do arquivo é o que vai aparecer em resultados meus. Aí eu já tenho direto, tá? A referência de quem é o sujeito que falou aquilo. Certo? Professora, mas eu posso editar a resposta do entrevistado, do participante, enfim? É que você vai editar, por exemplo, então tem duas coisas que você pode editar. Se você não estiver avaliando, se língua portuguesa não for um problema, não tiver no teu contexto, tá? O uso, se ele escreve direito, se ele não escreve, se ele tem problema de ortografia, se isso não fizer parte da tua pesquisa, você pode corrigir e você vai informar, aí vem a transparência, e você vai informar que os erros de língua portuguesa, alguma coisa foi corrigido. Tá? Mas tudo tem que ser transparente. Porque se você não está, se isso não é o teu foco de pesquisa, por que você vai deixar? Bem, se eu estou fazendo uma pesquisa com professores, tá? Sobre, sei lá, o uso das metodologias ativas na sala de aula, e peço para os professores responderem alguma coisa. Gente, os professores vão responder correndo, vão responder, e pode acontecer deles digitarem errado, esquecerem o acento, e eu vou deixar? Não, eu não vou deixar, eu vou corrigir e vou dizer. Então, veja, eu não estou modificando, e eu vou colocar já uma observação na parte da minha coleta, quando eu informar, quando eu fiz a preparação dos dados para o software, foi corrigido isso, isso e aquilo. Então, não tem problema nenhum. Mas, veja, e aí a gente vê, isso é o rigor, é você deixar transparente isso. Agora, eu não posso... Pode omitir também. Desculpa. E pode omitir também as informações que identificam os participantes, né? Com certeza. Eu estou entrevistando pessoas com perfis públicos, jogadores, né, de videogame com perfis públicos em redes sociais. E esse perfil aparece nas falas das entrevistas. Isso tudo eu tenho que omitir. Não posso colocar pela pesquisa. Não. Você pode colocar um sinal dizendo, tipo assim, ou você usa lá um colchete com XXX e você vai dizer que naquele pedaço tinha... Você vai informar que todo lugar que aparecer aquilo era um lugar onde podia conter uma informação que identificasse o sujeito. Então, veja que isso tudo... Professora, você falou nos casos das respostas que venham com erro ortográfico para corrigir. Mas quando eu estou transcrevendo uma entrevista para o papel, e muitas vezes a língua falada ela é diferente da língua escrita. Ah, não. A língua falada é diferente. A língua falada é a língua falada. Quando eu trago ela para a transcrição, eu vou trazer exatamente como a pessoa falou. Exatamente, entendeu? É tal e qual. Mas é claro que, por exemplo, tem muita gente que corta, por exemplo, no interior do Paraná, tá?
tem muita gente que não faz a concordância verbal, não, nominal, né? A concordância nominal. Então, fala assim, mas na oralidade, falando rápido, às vezes eu vou falar, eu coloco, ó, às vezes eu vou falar. Parece que eu falei o R ou não? Não. Mas eu falei. Você não ouviu o meu R, mas eu falei. Entendeu? Então, isso, veja. Então, na transcrição, esse tipo de coisa você vai colocar o falar. Agora, os meus nés, pode deixar. Ou você pode até tirar e você vai dizer, foi omitido tais expressões. Por quê? Se isso não vem ao caso da tua pesquisa, você entendeu? Mas o que eu estou falando é que vocês têm que vocês devem ser transparentes. Então, tudo que vocês fizerem na sua transcrição, você tem que... Ou coloca... eu tenho uma lista de expressões que eu retirei dos diálogos. Tá? Né? Que mais? Exato. Entendeu? Se isso não for relevante para o que você estiver analisando, tá? Se você pegar o pessoal da minha o pessoal da minha região, vai ter um daí no final de cada frase. Exato. Porque é ao lado do lado de Pato Branco daí. Daí. Ao lado de Pato Branco daí. Então, entendeu? Então, mas aí você pode até omitir, mas você tem que dizer que você fez isso, entendeu? Em relação à questão de omitir ali, se eu vou deixar uma pergunta aberta, sei lá, seria sugestões, um exemplo. Para eu transcrever isso para minha tese lá, enfim, e não identificar ali, eu posso colocar normalmente, não tiver alguma identificação do autor. Aí eu vou colocar como se fosse códigos ali. Agora, se no meio desse texto ele colocar alguma informação que é aparente, coloque, sei lá, o nome dele, aí eu tenho que fazer essa omissão, isso? Exatamente. Aí você vai pôr uma marquinha que você extraiu, entendeu? Às vezes eu coloco assim, entre colchete, nome. Entendeu? Para simplesmente dizer que ali tinha alguma coisa, para não perder ele está falando de alguma coisa, está falando de alguém. Vamos supor que eu estou analisando um fórum de discussões de alunos. Aí o aluno fala assim, eu concordo com o João que disse tal coisa. Você vai colocar o quê? Eu concordo com nome, ou eu concordo com o participante 1, e aí você vai fazer a relação porque o participante 1 falou alguma coisa, entendeu? Para poder fazer a relação, porque aí é importante a ligação com o que o outro sujeito falou. Tudo bem? Professora, mas nessas correções, nessas inclusões e exclusões, aonde que está o correto, por exemplo, de eu ser o mais, digamos, transcrever exatamente aquilo que o entrevistador está dizendo, né? Porque eu, muitas vezes, tentando corrigir ou alterando, eu posso colocar a minha concepção, não pode comprometer? Claro, então por isso que você não pode. Então, por isso que a gente está falando, o que você vai corrigir, elementos, você não vai corrigir, você vai omitir, mas você vai pôr uma marquinha ali, que ali você vai criar como se fosse um dicionário, entendeu? Para dizer assim, olha, aqui tinha alguma coisa assim. Então, você não está... Veja que você não está interpretando, você está digitando tudo que ele disse. Então, observe o seguinte, gente, eu não estou falando que você pode alterar, você não pode alterar. Você vai corrigir, não corrigir, você vai digitar aquilo... como é que eu posso dizer? Aquilo que você... Que o autor colocou. O autor colocou. Só que você vai, por exemplo, se você tem um texto que tem muito né, e esse né, não interessa, o que você vai fazer? Você vai colocar? Foram excluídos, mas você vai contar, você excluiu, você não modificou o texto, você não escreveu de outra forma e não pode escrever de outra forma. Então, deixar bem claro, Lucídio.
Não é alteração de texto que a gente está dizendo. A gente está falando assim, cortes que você pode fazer para que você não perca o foco daquilo que você de fato está discutindo no teu trabalho. A palavra mas é adequação, não é correção, então. As adequações que precisa. Não? É adequação. Seria uma correção para não expor o autor ali. São duas coisas. Correção para não expor o autor. Então, você vai cortar. Então, você vai fazer... adequações no texto, que não é também correção. Correção é correção de língua portuguesa. Então, vamos supor, eu mandei um survey, como eu mandei para vocês no diário, tá? E aí, vamos supor que vocês escreveram aqui... preciso de maior clareza, alguém escreveu preciso com Z. Certo? Eu estou discutindo o conhecimento que o meu estudante tem de língua portuguesa, meu mestrando ou meu doutorando tem de língua portuguesa? Não, aí eu vou colocar esse preciso com Z, tá? Lá, e aí quem vai ler vai ficar com mais foco no preciso com Z, dizendo como é que um doutorando ou como é que um mestrando comete um erro ortográfico tão grande e perde o foco naquilo que eu estou discutindo sobre a resposta dele. Então, eu vou avisar que quando houve erro ortográfico, quando houve erro de digitação, esses erros foram corrigidos. Entendeu? Então, veja que eu não substituí preciso de maior clareza por nem necessito de maior clareza, não. Eu só estou corrigindo aquilo que é essencial. E se, por exemplo, alguém tivesse dito aqui, olha, o próprio nome, eu também, o quê? Eu faria... Eu faria daí a indicação, né, e retiraria. Então, a gente poderia chamar isso de preparação dos dados para análise. Tá? É uma revisão, é a preparação dos dados para análise. Então, como é que eu preparo? Eu preparo, fazendo revisão ortográfica ou quando necessário, e verificando se não tem nenhuma informação que possa comprometer ou que possa, o sujeito que está apresentando. Então, é isso, gente. Então, não é... só reforçando, não estou dizendo para vocês que vocês podem mexer, alterar a entrevista, não. E se fizerem, tem que ser explícito. Pode falar. Duas questões. A primeira, com relação a isso do nome do participante ou da participante. Seria mais aconselhável utilizar um código, por exemplo, P1, P2, ou utilizar um nome fictício? E a segunda questão seria, se é um número menor de participantes, seria aconselhável mandar essa transcrição para o participante, por exemplo, na questão de uma metodologia narrativa, que é a narrativa da vida do participante, enviar para ele fazer a leitura e ver se tem algo ali que ele queira alterar, ou que não está de acordo, ou que está revelando algo muito explícito dele? Seria certo fazer isso também na pesquisa? Mas você fez, sim, isso dá certo. Isso é uma das coisas, tá? Que você tem que ver todo o autor. Então, você vai ver lá, quem fez pesquisa narrativa, o que ele recomenda. Aí ele recomenda isso, isso, isso. Então, isso é uma das recomendações quase obrigatórias, tá? É você retornar a entrevista para o participante, para deixar ele livre, para ele ver o que ele quer tirar, tá? E não importa o número de participantes, porque se você está fazendo entrevista, você tem o contato com esses participantes. Então, o que você tem que fazer? No mínimo, você tem que perguntar, você deseja que eu retorne para você a entrevista? Para você, depois que eu transcrevi, para você ver se você quer tirar alguma coisa ou não? Então, isso é rigor. Veja, esse tipo de atitude, Thiago, que você está sugerindo, é o que demonstra o quê? Rigor na pesquisa. E você relatar que você fez isso. Eu tinha 20 entrevistados, solicitei quais desejariam e apenas 5 quiseram sua entrevista. Ok. Você entendeu?
Então, isso é... se os outros não quiseram e deixaram, não tem problema, mas veja, você deu a possibilidade. Então, esses são os detalhes que dão rigor à pesquisa, gente.